Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o tempo que o senhor irá ter para poder escutar este videozinho que vou fazer. Eu vou falar hoje de uma coisa muito importante. Escuta, presta atenção de início a fim, partilha, compartilha, comente, segue a página, subscrevendo na página, ok? Coloca comentário. Comentar, gosto também é muito importante para nós, para nos fazer crescer junto. Este vai ser para nós, para mim, para tu e para outra pessoa, ok? É importante, são as coisas pequeninas que não levamos em conta, mas são muito importantes para a nossa vida, ok? Presta atenção, irmão. Escuta até o final. Vamos já começar. O que vou falar? Vou falar justamente de linguagem corporal. Através de uma pesquisa que fizemos, conseguimos alguns elementos, mas não vamos citar tudo. Só vamos falar um pouco e no próximo vídeo vamos falar também de outra parte. Não significa que vamos terminar, vamos continuar a falar em parte, pouco a pouco. Ok? Vamos falar o que é linguagem corporal. A linguagem corporal é um conjunto de movimentos, posturas ou gestos feitos de forma consciente ou inconsciente, sutil ou explícita, que carregam algum tipo de significação própria no contexto da comunicação interpessoal. Em outras palavras, a linguagem corporal é a transmissão de mensagem ao interlocutor por meio de expressão do corpo. Elas podem ser faciais, posturais, visuais ou gestuais. Alguns exemplos de sinais transmitidas pela linguagem corporal são, vamos só citar alguns, ok? São duração de olhar, movimento da mão, movimento de mão, braços cruzados ou descruzados, expressão facial, pernas e pés inquietos, ok? Etc. Por serem mais subjetivas do que a linguagem verbal, esses sinais são bem mais difíceis de serem interpretados, especialmente aqueles mais súteis e inconscientes. Isso porque a linguagem corporal, na maioria das vezes, é controlada por estímulos inconscientes tanto para quem emite a mensagem quanto para quem a interpreta. Apesar de alguns gestos serem conscientemente exteriorizados, outros são mais súteis e até mesmo ocultos. Tanto a percepção das mensagens transmitidas pela linguagem corporal nem sempre são conscientes. Em outras palavras, o receptor pode captar informações transmitidas pelos gestos de seu interlocutor sem perceber. Como ler? Agora vamos falar de como podemos ler a linguagem corporal. É só um exemplozinho vou dar. Depois, se queres, podes continuar a aprofundar a pesquisa. Como ler a linguagem corporal? Basta assistir a uma peça de teatro, novela, filme ou série para perceber o peso da linguagem corporal. Em muitos momentos, conseguimos interpretar mensagens simplesmente pelo olhar ou expressão facial de um bom autor. Ou seja, já sabemos como entender a linguagem corporal, mesmo que não tenhamos conhecimento disso. Por isso, por meio dessa habilidade, é possível perceber traços de personalidade, como baixa autoconfiança ou um comportamento, como mentiras. Há diferentes emoções e sentimentos que acionamos ao movimentar cada parte do corpo. Isso também influencia na significação dos gestos e expressões que produzem a linguagem corporal. Veja alguns dos sinais do corpo e suas possíveis leituras. Ok? Postura ereta. Postura ereta, movimentos ágeis e firmes costumam ser sinal de confiança. Postura ereta, movimentos ágeis e firmes costumam ser sinal de confiança. Mãos na cintura durante a interação representa agressividade. Pés e pernas inquietos demonstram ansiedade ou impaciência. Ok?
braços, aliás, cruzados, podem ser um sinal de postura defensiva. Sentar-se de pernas abertas demonstra relaxamento. Olhos baixos podem ser um indício de desmotivação. Mãos no rosto, no queijo ou no queijo demonstram reflexão. Mãos abertas e palmas voltadas para cima são traços de sinceridade e abertura. Inclinar corpo e cabeça da direção do algo ou alguém demonstra interesse. Desviar o olhar durante a interação pode ser sinal de mentira ou insegurança. Estes são alguns sinais que mostramos como podemos compreender cada uma destas vezes. Então, estás a falar com uma pessoa, está a virar assim, cuidado. Agora vamos falar como a linguagem corporal ajuda no recrutamento e na seleção para as pessoas, os funcionários, os responsáveis de recursos humanos. Quando o recrutador sabe como entender a linguagem corporal do candidato, fica mais fácil selecionar o profissional ideal para a vaga e a empresa. E como entender esta linguagem? As interpretações padronizadas que mostramos no tópico anterior servem de base para a interpretação dos sinais mais comuns emitidos pelas pessoas. Entretanto, para que o profissional de recurso humano possa fazer uma interpretação assertiva da linguagem corporal, é preciso uma análise mais completa. Veja a seguir algumas dicas de como ler linguagem corporal. Temos que conhecer primeiro a regra de 7:38, que é 55. Esta regra que vamos depois desenvolver explicando o que é 7, o que é 38 e o que é 35. Ok? Apesar de se aplicar apenas a contextos muito específicos, a famosa regra 7:38-55, desenvolvida a partir das pesquisas do professor Albert Mehrabian, feitas na década de 60, ainda é bastante relevante para os profissionais de recursos humanos. Segundo a regra, em situações em que há ambiguidade ou incoerência dos sinais emitidos na comunicação, a linguagem corporal é mais confiável. Ela teria 55% da relevância na transmissão da mensagem, superando 38% relativo ao tom de voz e 7% do conteúdo das palavras. Segundo, faça contato visual. O contacto visual é uma das melhores formas de mensurar o nível de autoconfiança e de confiabilidade de alguém. Portanto, durante a interação com um colaborador ou candidato a uma vaga, procure sempre fazer contato visual. Sustentar o olhar costuma ser sinal de confiança, enquanto desviar o olhar para baixo demonstra timidez. Pessoas que contam mentiras costumam evitar o contacto visual, mas aqueles que mentem deliberadamente e que conhecem este padrão contarão mentiras olhando fixamente nos olhos. 3. Atente-se à postura. Tem que ficar sempre atento à postura. Como dizemos, a linguagem corporal vai além dos gestos e expressões faciais. Apesar de serem mais facilmente interpretados, é relativamente fácil ler as expressões de alguém pelo rosto. Porém, a postura do corpo, que costuma passar despercebida, também expressa informações valiosas. Segundo o especialista Ami Kudi, em seu TED Talk sobre a influência da linguagem do corpo em nosso comportamento, uma mudança na postura pode proporcionar reações imediatas no cérebro.
Isto é um indício de que, mesmo que a postura corporal do colaborador não seja consciente, ela terá influência direta em seu perfil profissional e profissional, ok? Comportamental e profissional. 4. Observe em segredo, sem dizer nada. Observar em segredo. Há contextos em que as pessoas tendem a agir de maneira menos espontânea, seja controlando mais o corpo ou deixando-se levar pelas emoções. É normal que os profissionais fiquem nervosos em reuniões importantes, apresentações em público, entrevistas de emprego, etc. Portanto, uma boa forma de analisar traços da personalidade de alguém é observar como o seu corpo se porta quando ninguém não está olhando ou durante atividades rotineiras. Essa é uma boa maneira de captar os sinais da linguagem corporal com mais naturalidade e, por consequência, ter indícios mais confiáveis sobre a personalidade daquela pessoa. Quinto que vamos falar de quinto ponto. Desconfie dos extremos. Especialmente durante as entrevistas, o profissional de recurso humano deve ficar atento não apenas àquilo que é transmitido conscientemente, mas também ao que é transmitido de forma explícita. Isso porque o candidato pode tentar transmitir mensagem ao recrutador propositalmente. É preciso ter clareza para analisar se há desencontro entre as informações explícitas e subtis na linguagem corporal. Diante disto, desconfie tanto daqueles candidatos que demonstram muita autoconfiança, quanto daqueles que se portam de maneira muito insegura. Atente-se aos sinais mais subtis e tente captar o que é espontâneo e o que é contraditório na linguagem corporal. Ok? Agora vamos saber como funciona. Como ter uma maior precisão no recrutamento dos funcionários. Esta é a última parte. Saber o que é linguagem corporal e como entendê-la é um diferencial que ajuda o recurso humano a lidar melhor com os controladores. E, além disso, é uma excelente estratégia para escolher as pessoas certas no momento do recrutamento e seleção de novos candidatos. Vale lembrar que a linguagem corporal e a linguagem verbal frequentemente se contradizem. Isso porque as pessoas não prestam tanta atenção à linguagem corporal na hora de se expressar. E isso é mais um motivo para prestar atenção a ela e confiar em seus sinais. Muito obrigado. Os que ficam até aqui, continuam a seguir o canal TV Radar no YouTube, TikTok, Facebook e também no WhatsApp. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estaremos mais de volta, mas com continuidade deste programa.